no Parque do Sabiá, em Uberlândia, tem América e Atlético. Giovana Pires por aqui pra gente falar sobre este Galo que venceu na rodada passada com mais um show de Paulinho, chegou a entrar no G4, mas com a vitória de ontem do Bragantino sobre o Goiás, o Atlético terminou a rodada na 5ª colocação com 52 pontos, mas está a 1 ponto do G4, a 1 ponto do Grêmio, que tem 53 e é o 4º colocado. Mais uma vez, boa tarde, Gio. Ei, Léo, boa tarde pra você também, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. A delegação do Atlético partindo daqui a pouco pra Uberlândia, onde vai fazer justamente esse clássico contra o América. O técnico Filipão, ao todo, tem 5 desfalques para essa partida. Uma baixa de última hora em relação à lateral direita do Galo, Mariano, jogador do Atlético então, que tem já aquela idade um pouco mais avançada, acaba ficando muito no DM do Galo, mais uma vez, tá com dores na panturrilha direita e aí fica de fora dessa partida. Vai ficar em BH para fazer a fisioterapia no clube, não será relacionado, não foi, na verdade, relacionado pelo técnico Filipão para essa partida. Ele não entra em campo desde o início de outubro. Acabou se lesionando, teve uma lesão na coxa e aí se recuperou, foi relacionado para as últimas 2 partidas do Galo, mas ficou ali no banco de reservas. Quem vem fazendo a função é o Saravia, lateral direito titular do Galo, que ganhou a posição justamente depois dessa lesão, por último agora do Mariano, tem feito boas partidas. Expectativa para esse jogo que o Filipão consiga repetir mais uma vez os 11 titulares do Galo. A gente vai poder discutir mais sobre isso ao longo do programa, Léo. É verdade, Mariano pode ser aí os últimos momentos dele, inclusive no Atlético, né? Vocês já falaram muito sobre isso aqui, a possibilidade da não renovação com o Mariano para a próxima temporada. Mas vamos dar um pulo lá em Uberlândia. O Breno Galante já está por lá para acompanhar a delegação do Atlético. Como está todo esse ambiente por aí, Parque do Sabiá, para receber o clássico amanhã. Forte abraço, boa tarde, Breno. Boa tarde, Léo, boa tarde, Giovana, Dimara, Lélio, Seabra e a turma de casa. Bom, eu já tô aqui, ó, em frente do hotel do Atlético, o Gran Executivo aqui em Uberlândia, e vocês podem ver, ó, a turma tá chegando para poder receber o Galo. Tem vários torcedores por aqui, o Atlético que saiu de Belo Horizonte por volta de 4:30 da tarde, a previsão é que pouse aqui no aeroporto às 5:30 e do aeroporto a chegada aqui no hotel por volta de... Rapaz, alguém me ligando na hora errada, não é hora de me ligar. Não é hora de me ligar nessa hora não, né? Tem gente me ligando aqui, deve estar pra perguntar, o Galo já chegou? Não, gente, ainda não chegou não, vai chegar aqui no hotel às 6 horas da tarde, mas ó, faz um calor tremendo aqui em Uberlândia. Ontem choveu, a previsão para hoje à noite é chuva e para amanhã tempo nublado na hora do jogo. Eu tô começando a duvidar disso, porque o calor que tá aqui, não sei se vai ter chuva por aqui não. Eu até estive lá no Parque do Sabiá, nós temos umas imagens aí para mostrar a condição do gramado e, gente, um calor tremendo por lá. A expectativa é que o torcedor do Atlético compre a ideia. Eu fiquei meio surpreso, Léo, porque eu peguei Uber para cá, Uber para lá e todos me perguntando, o Atlético vai jogar aqui? Ninguém sabia. E me falando, olha, a cidade está meio vazia, porque é uma cidade universitária e com esse feriado a turma toda viaja. Então Uberlândia está meio vazio, mas aí fica aquela expectativa da turma, dos torcedores das cidades próximas, né? E até de Belo Horizonte virem aqui para poder dar uma força pro Atlético. Com certeza teremos mais torcedores do Atlético aqui amanhã do que do América, né, Léo? É verdade. Ô, Breno, a gente está acompanhando agora as imagens que você fez já no gramado do Parque do Sabiá e a gente pode observar que é um gramado aparentemente, né, uniforme ali, mas você até nas imagens chega a narrar um pouco, em algumas partes está mais fofo, né? Qual a sua impressão visual ali do gramado? Pois é, Léo, é um gramado mais fofo, a coloração ela é diferente porque a grama está queimada, né? É muito calor por aqui. Agora, a minha percepção é que é um jogo um gramado bom em relação a muitos do interior que a gente passa por aí. Eu acho que dá pra gente ter um bom jogo amanhã. Até fiz umas imagens que me chamaram muita atenção, que eu fui ficar ali no local que o Hulk ficou para cobrar aquela falta no Rafael Cabral. Eu fui ver a posição ali, poxa, era muito longe, viu, Léo? Era muito longe, o Hulk acertou, foi uma bomba dali. Mas nas condições gerais, o VAR já estava sendo montado, porque aqui também não tem estrutura para o VAR ser de longe, né, de situação remota. Então a sala do VAR já estava sendo montada quando eu estive lá hoje à tarde. As outras condições do estádio já estão todas prontas, aguardando só amanhã o Atlético.
Nas imagens também dá para ver, eles estão repintando o gramado, as marcações. Então acho que amanhã a gente vai ter o campo em boas condições sim para esse clássico entre América e Atlético. Agora, que coisa, né? Posso fazer uma pergunta para ele só dessa questão do gramado, Breno? Nas imagens que você fez, é um outro tipo de grama, né? Mas assim, parece que é aquela grama que fica com os nozinhos. Você sentiu isso lá? Que dá aquela questão quando você pisa, ela realmente tem aquele nozinho? Ô, Dimara, é engraçado porque a gente pisa, mas parece que não tá pisando direto no chão, né? É isso. Porque ela tem uma consistência, né? Ela tem uma consistência maior, é uma grama bem mais fofa e a impressão que eu tenho é de repente até você usando uma trava de chuteira, você pode até de repente em alguns momentos ficar preso ali. É isso dá que uma eu tô travada. dizendo. Sim, mas, né? Dá essa impressão, pelo menos, é pelo isso mesmo. vídeo. É isso, né? Dá a impressão. Ô, Breno, mas você que andou aí pelo gramado, nós estamos vendo aqui, e de longe é difícil às vezes ter essa percepção. É um gramado diferente, estão repintando e tal, mas no geral, você acha que o gramado é bom ou tá algum pedaço meio falhado ali? Ô, Seabra, cara, eu rodei o gramado todo. Eu não vi nenhum tipo de falha, como eu vi na Arena MRV, depois do jogo contra o Fortaleza, depois do jogo contra o Fluminense, que solta muito tufo de grama. Aqui eu não vi isso. Eu vi uma coloração diferente, que de longe dá aquela impressão, às vezes, de ser um buraco, ser uma terra. E aí eu me aproximava, não, é grama. Então eu acho que pode ter talvez uma irregularidade pouca, que a gente possa sentir na hora que a bola rolar, ela dá aquela tradicional quicada, mas buraco, para o jogador se preocupar em ter uma torção, alguma coisa? Não, eu não vi e acho que o gramado em relação a interior, lugares onde que não tem tantos jogos, eu acho que a turma aqui teve um cuidado especial e a gente vai ter um gramado bom pro jogo de amanhã. E pra gente falar sobre Parque do Sabiá e também sobre o Atlético, pra eu chamar até o Lélio, Giovana, e sobre essa escalação do Atlético, hein? Para esse clássico, se o Mariano, que é o desfalque, né, abaixa em relação à relação de jogadores do jogo passado, né? É isso, só o Mariano mesmo em relação à equipe que venceu o Fortaleza na última rodada. Lembrando, o Mariano não é titular, né? Ficou no banco de reservas. Além disso, Bruno Fux, Allan Kardec, Eduardo Vargas e Rodrigo Batalha são os outros 4 desfalques do Galo, jogadores que já estão no departamento médico há algumas rodadas, então ficam de fora mais uma vez. Expectativa então de que o Atlético consiga repetir outra vez a escalação. Venceu o Fluminense com o mesmo time que venceu o Fortaleza e aí quer mais uma vez conseguir uma vitória diante do América nesse clássico com a mesma escalação. Provável Atlético então tem Everson no gol, Saravia na lateral direita, Maurício Lemos e Gemerson formando a dupla de zaga com Arana pelo lado esquerdo. Aí o meio-campo do Galo, Otávio, Alan Franco, Rubens e Zarate com a dupla de ataque Paulinho e Hulk. A gente tem números para falar desses dois atacantes do Galo daqui a pouquinho, mas esse é o provável Atlético, expectativa de que o Filipão consiga mais uma vez repetir essa escalação, até porque não tem novas baixas, né? Nem por suspensão, nem por DM desse time titular. Então ele pode sim, se quiser, fazer mais uma vez que esse time entre em campo, até porque tem dado certo, é o time que vem vencendo. Ô, Lélio, me chamou a atenção quando o Breno disse que tem atleticano lá na cidade que ainda não sabia que teria um clássico amanhã, América e Atlético, no Parque do Sabiá. E sobre essa escalação do time, imagino que manter é o que é mais esperado pelo Filipão, né? Afinal de contas, do jogo passado, ouvi você dizendo que foi uma das melhores exibições que você viu aí desse Filipão, do time do Filipão, na vitória diante do Fortaleza, hein, Lélio? Exatamente, Léo. Bom, o atleticano que tá lá e não tá sabendo porque é simpatizante, né? No máximo. O cara não tá... de quem que você gosta? Do Atlético. Nem tá sabendo, tá nem acompanhando. Porque o atleticano mesmo tá lá no aeroporto esperando pelo time, né? E principalmente pela mudança de postura e de atitude que o Atlético teve nos últimos jogos e principalmente no jogo contra o Fortaleza, onde, né, em casa ele vinha demonstrando um pouco mais de dificuldade. Repetindo o time, a gente espera que a atitude seja a mesma, a postura, né, de marcar em cima, sem dar espaço para o adversário, porque, Léo, se você pegar aí os 4 últimos, é muito simples. América, o Galo ganhou? Não, empatou. Aí, Coritiba, ganhou uma e perdeu outra. Aí você vai lá no Goiás, não ganhou, empatou o jogo. E pro Vasco, que é o primeiro que está no Z4, ele perdeu 2 jogos.
né? E sem contar que o Cruzeiro, que hoje está em 16º, também ganhou do Atlético. Então, é muita atenção, o Atlético tem que ir firme, sem soberba, sem achar que já ganhou, porque nesse momento, com o América já rebaixado e não há como falar de uma forma diferente, ele é franco atirador. E jogo contra franco atirador sempre é muito mais difícil, viu, Léo? É verdade, 5h22, mande sua mensagem pra cá, participe no nosso WhatsApp 988-100-917, 988-100-917. Aqui com a gente, dando boa tarde pra turma, o Onofre, final de telefone 5920, Onofre Moreira, valeu, tá acompanhando o programa Tempo Esportes. Também o Afonso tá deixando o registro dele, abração aqui, final de telefone 4672. Ô Giovana, e o Atlético, se a gente pegar um recorte recente, talvez vai ter uma campanha melhor como visitante do que mandante, né? Porque tem essas duas derrotas aí que ele teve para Coritiba e Atlético, Coritiba e Cruzeiro na Arena MRV, né? É isso, o Atlético tem a melhor campanha como visitante desse Campeonato Brasileiro, né? O time que mais conseguiu pontos jogando fora de casa durante esse Brasileirão foram 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 55% de aproveitamento do Atlético. E nas últimas 4 partidas como visitante, o Atlético venceu 3 e empatou 1. Então a última derrota do Galo jogando fora de casa foi aquela pro Vasco, na primeira rodada do segundo turno, derrota por 1-0 jogando no Rio de Janeiro. Então o Atlético construiu durante essas últimas partidas bons resultados jogando como visitante, até por conta daquele histórico, naquela história toda de que o Filipão já tentou explicar em relação ao estilo de jogo, como o Atlético tem jogado fora de casa, que é diferente da maneira que enfrenta os adversários como mandante. Então o Atlético, mais uma vez, tendo um adversário que está na parte de baixo da tabela, como o Lélio destacou agora há pouco, mas tendo essa oportunidade de jogar como visitante. Importante destacar, durante esse período de 4 jogos, o Atlético venceu o Internacional, Palmeiras, Bragantino e Atlético Paranaense. Galera que fica naquela parte de cima da tabela. A última derrota foi justamente pro Vasco, que tá lá no Z4. Então o Atlético tem essa dificuldade aí durante a temporada, não consegue vencer a galera realmente que tá na segunda parte do Brasileiro. Complicado. E mesmo, né, tendo feito um bom jogo contra o Fortaleza, né, no primeiro tempo talvez ali com alguns mesmos defeitos, né, que o Atlético apresenta, de ter o Hulk e o Paulinho por ali, mas eles têm pouca gente que passa para jogar com ele. Para mim o maior problema do Atlético nesse momento, que ainda foi difícil para o Felipe corrigir, ele vem no segundo tempo do jogo do Fortaleza corrigindo isso, porque ficou muito claro, é a questão dele não chegar à linha de fundo, né, Daniel? O Atlético, ele não prolonga a jogada, ele vai ali na metade, né, chuta gol dali de fora da área mesmo, não tem o trabalho da jogada, né? E não sei se nesse tipo de gramado, né, nessa condição, porque é diferente, a gente viu ali, é meio que aquela grama misturada, né, uma e outra, é muito comum no interior você ter esse tipo de situação. Não sei se pode valorizar ou não o trabalho que vem sendo feito pelo Zaratio e pelo Rubens, né? Que acho que tem que ser destacado, a forma como eles se movimentam, no trabalho sem bola, na forma como eles puxam essa marcação. Então acho que tudo isso o Felipe vai pesar. E mesmo podendo repetir a mesma equipe, essas questões a gente sabe que ainda estão passando por correção com o Felipe. Em relação à dupla de ataque titular do Atlético, né, Hulk e Paulinho, tem marcas importantes para eles nessa partida contra o América. O América, o Coelho, é o segundo time que o Hulk mais balançou as redes na carreira, jogando aqui no Brasil pelo Atlético, né? São 5 gols marcados em 14 partidas. Além disso, 7 vitórias, 6 empates. O Atlético, né, desde que o Hulk chegou ao Galo, 6 empates com o América e apenas uma derrota. Essa derrota foi no ano passado, Campeonato Brasileiro de 2022. O Atlético jogou na Arena Independência com o mando do Galo, acabou perdendo, sendo derrotado pelo América por 2-1. Além disso, o Hulk também está perto do gol de número 400 da carreira. Até aqui são 399 gols, o Atlético sendo ali a equipe que ele mais balançou as redes e quase sendo também a equipe que ele mais vestiu a camisa. Atlético entrando de vez na história do Hulk de fato, e ele podendo também atingir essa marca de 400 gols na carreira nessa partida contra o América. Se balançar a rede uma vez, chega ao gol 400. Ô Breno Galante, esse ataque do Atlético, né, se a gente pegar no início da temporada, tinha aquele Hulk dependência, né? Os jogos que o Hulk não participava, o Atlético dificilmente ganhava até. Teve o início também do Paulinho, que foi muito bom, depois teve a falha na Libertadores diante do Palmeiras,
E aí foi massacrado o Paulinho, teve gente falando que não serve, inclusive lá no nosso portal tem uma análise muito bacana do Matheus Oliveira sobre essa importância aí do Paulinho, que muita gente agora tá se rendendo ao jogador. Hoje, pra você escolher quem é mais importante nesse ataque do Galo, Hulk ou Paulinho, hein? Que pergunta difícil, hein, Léo? Poxa, porque nós estamos falando de uma dupla que funciona bem quando os dois estão bem ou quando um ajuda o outro. Cara, eu não vou mudar de opinião. Eu acho que o Hulk ainda é um cara imprescindível pro time do Atlético. É um cara diferenciado, que pra mim tá em outro patamar. Mas eu espero que os dois estejam em alto nível, porque a sintonia dos dois está muito boa, como a Giovana falou aí, e o Paulinho tá em busca da artilharia, né? Tá aí, coladinho no Tiquinho Soares, quem sabe ele não possa sair daqui desse final de semana artilheiro. Só umas curiosidades daqui, ô Léo, o Atlético, aqui no Gran Executivo, ele reservou os 2 andares, o 5º e o 6º andar, para a delegação do Atlético. São 30 quartos ao todo, são 56 pessoas que vêm na delegação do Atlético, né? E o torcedor chega aqui cada vez mais. 56 pessoas na delegação do Atlético, e a Uber Galo já está por aqui, colocando faixa, outros jogadores também. E o Atlético vem em voo fretado, e as despesas também aqui de Uberlândia são arcadas pela empresa que comprou, né, junto ao América, esse mando de campo. O América ganhou R$1 milhão limpo, e o Atlético ficou livre desses custos, tanto de voo fretado e também da logística, hospedagem e tudo mais aqui em Uberlândia, Léo. Quando teve até um clássico Cruzeiro e América e Cruzeiro em Brasília, os dois chegaram a embarcar no mesmo avião, né? Não é o caso agora, né, Breno? Não sei se você tem essa informação, imagino que o Atlético tá indo só ele, né? O Atlético vem sozinho nesse avião, né? Treinou e depois já veio direto pra cá. Dessa vez não tem essa camaradagem aí não, viu, Léo? Porque quando teve a empresa que levou o jogo pra Brasília, né? Parece que os dois foram aqui no mesmo América. Eles foram Cruzeiro e América em Brasília. O Cruzeiro e Atlético também não foi no mesmo avião, lembra? A gente correu atrás dessa. Até sobre o Paulinho, né, que o Breno Galante destacou sobre a concorrência ali na artilharia do Campeonato Brasileiro. Paulinho é o vice-artilheiro hoje, tem 15 gols marcados, atrás apenas de Tiquinho Soares, que tem 16. Então, como o Breno disse mesmo, se o Paulinho marcar uma vez e o Tiquinho não marcar nessa rodada, chega de fato a essa artilharia do Campeonato Brasileiro. Além disso, amanhã tem outra marca que o Paulinho pode atingir, mesmo sem entrar em campo, viu? Porque na Libertadores, hoje o Paulinho é o 2º maior goleador, é o vice-artilheiro da Libertadores de 2023, com 7 gols marcados. Acima dele só o Cano, com 12 gols, jogador do Fluminense, que disputa essa final com o Boca Juniors amanhã, então, no Maracanã. Em relação a isso, o Paulinho pode confirmar a vice-artilharia da Libertadores dessa temporada. Para isso não é muito difícil não, porque os outros jogadores do Fluminense e do Boca que podem chegar um pouco mais perto ali do Paulinho, tem só 3 gols, que é o John Kennedy do Flu e o Advíncula, é assim que fala mesmo? Isso, o cara do Boca Juniors. Exatamente, lateral direito do Boca, que tem 3 gols marcados, assim como o John Kennedy, são os únicos 2 que vão estar em campo e podem chegar a essa vice-artilharia, só que para isso precisariam marcar 5 gols na partida de amanhã, na grande final, e normalmente esses jogos únicos assim ainda é só o 0-0, 1-1 no máximo. Vai pra pênalti. Então o Paulinho podendo confirmar essa vice-artilharia. Lembrando que o Atlético jogou a pré-Libertadores e esses gols contam sim para essa questão da lista de maiores goleadores, então ele acaba que tem uma vantagem, só que o Galo foi eliminado nas oitavas pelo Palmeiras. Então o marco que o Paulinho fez com a camisa do Atlético jogando na Libertadores é realmente importante, que mesmo o Galo de fora das fases finais, o nome dele tá lá na vice-artilharia. Agora você vê essa quantidade de dados aí sobre o Paulinho que a Giovana passou, e aí a gente volta o programa aqui uns 2 meses, 3 meses. E o torcedor descendo a lenha no Paulinho aí, mandando mensagem que esse Paulinho perdeu o gol na Libertadores, foi eliminado, tem que tirar. E a gente falava, gente, tira o Paulinho do time, vai resolver. O Paulinho hoje, a Giovana acabou de falar, é o vice-artilheiro da Libertadores. O Atlético não está jogando mais a Libertadores, óbvio. Tempo, né? Mas o Paulinho é ainda o vice-artilheiro da Libertadores, está em busca da artilharia do brasileiro. Olha o Paulinho na Arena MRV, impressionante que são os números dele na Arena MRV. Então, quando a gente fala, claro, o torcedor é muito mais imediatista, o torcedor é muito mais paixão do que razão. Mas vamos ter um pouco de calma, gente. Futebol não é assim, não. Futebol não é tão imediato assim, não. O cara perdeu um gol, tira ele do time, manda embora e tal. Olha a importância do Paulinho pro Atlético, olha a importância do Paulinho para esse momento que o Atlético tá vivendo agora, disputando muito claramente uma vaga no G4. Então vamos ter calma com as coisas também. Perder gol
é normal. Goleiro falhar é normal, acontece, isso é do futebol, não pode ser todo dia, mas acontece. E olha só, o Atlético nessa edição da Libertadores marcou 12 gols. O Paulinho marcou 7 e deu 4 assistências. Só um gol que o Galo marcou nessa edição da Libertadores não passou pelo pé dele. Ele não deu um gol ou uma assistência. Então aquele gol perdido ali nas oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras, que a torcida pegou tanto no pé, é só uma pontinha da história dele pelo Atlético jogando a competição continental. E só um gol do Galo na Libertadores de 2023 não passou pelo pé do Paulinho. E nesse retorno do Brasileiro ele já tem 10 gols. 8 deles marcados em casa. É só pra lembrar. Agora, o Léo não me perguntou não, mas eu vou responder. Desses 10 gols, foram quantas assistências do Hulk? Então, pra mim, o Hulk continua sendo o atacante mais importante do Atlético e aparecendo uma veia goleadora que até então, né, o Paulinho não tinha tido na carreira dele, a não ser naquele início do Vasco da Gama, ele com 17 anos de idade. Aqui no Atlético ele tá se transformando num grande artilheiro, sem dúvida alguma. E aí, só para completar isso que o Léo falou, são duas situações, né? O Hulk que caminha para final de carreira e o Paulinho que tá em ascensão na carreira dele. É um garoto, ele tem 23 anos. Ele pode disputar o Mundial Sub-20, pode ser convocado e deve ser convocado para a seleção principal pela forma como ele tá jogando e tudo mais. Ou seja, o Hulk tá sendo meio que um professor, né? Você sente que eles em campo ali é um abraço ali, outro aqui, aí ele fala, né? Um aponta pro outro pode e ser tal. Pode ser seleção olímpica. Exato, seleção olímpica e na Copa do Mundo. Então, a importância dele nesse momento. E mais, gente, como é difícil para um goleador estar presente dessa forma que ele está no momento decisivo. É muito difícil, né? Porque ele volta a aparecer na decisão. É na hora que o Atlético precisa, na hora que isso mostra já o amadurecimento dele grande, e que vai amadurecer mais ainda. Então, ele é um jogador para futuro, para frente. É atual, é verdadeiro, mas é também para o futuro. Por isso a importância dos dois estarem juntos ali, né? O Júnior Andrade de Ribeirão das Neves está dizendo que com certeza o mais importante é o Hulk. O Hulk sem o Paulinho brilha, já o Paulinho sem o Hulk não brilha. Abraço para você. Também aqui com a gente no nosso WhatsApp, tá dizendo aqui, boa tarde, meu falecido pai já falava, quanto pior adversário, pior Galo joga, desde 1908. Todo cuidado é pouco, porco magro que suja água. Ariel Rodrigues de Ouro Branco, valeu pela mensagem. Também aqui, boa tarde, turma. Galo já aproveita que vai jogar contra o América, já podia contratar centroavante e o Benítez. Se jogar 10 minutos, vai fazer mais que Igor Gomes e Johan, que jogam 90. Abraço aqui pra quem tá mandando, é o Ciro, acho que falei 6227. Concorda ou o seu putz aí foi de não concordar, Léo? Claro que não concordo. O Benítez, ele é mais talentoso que os dois. Ele é. Mas a produtividade do Igor Gomes é inegável, pô. Aí o cara não tá querendo enxergar a realidade. Se transformou num jogador ele teve um início bom com o Cudê e agora ele é um jogador da altíssima confiança do técnico Filipão. Tá doido. Agora, o Benítez, claro, ele inteiro, ele é craque. É diferente. Benítez, se ele aguentasse jogar 90 minutos, vamos colocar assim, ele estava na Europa. Estava aqui não. Pronto. Essa sua resposta matou a pau, Seabra. O Benítez joga muita bola, assim. Basta ver nos jogos do América, quando a bola cai no pé dele, o que ele faz com a bola? Ele põe a bola onde ele quer, ele tabela, ele às vezes espera alguém tabelar com ele e não tem alguém. Não é assim. Agora, o Benítez, infelizmente, é um um jogador talentosíssimo, mas que não consegue jogar mais do que 45 minutos tem normalmente. Problemas então, físicos. Infelizmente, eu acho que para contratar o Benítez, você tem que ter em mente que ele vai jogar 45 minutos. E aí, ano que vem, ele vai mandar um WhatsApp. O Benítez só fica no departamento médico, né? Contratou esse cara aí pra quê, pô? Pois é. Agora, o Mastriani realmente não deixaria de ser uma ótima opção. Aí,
Eu concordo. É um jogador que está na mira de todo mundo neste momento. Lembrando que o Atlético está entre os times que sondaram o Mastriani, né? Aí você tem Flamengo, você tem Palmeiras, você tem o Grêmio, que também não é que eles falam assim, nossa, estamos comprando. Não, eles sondaram para ver a situação, se o América emprestaria, se o América venderia, qual é o momento dele. O Atlético é uma das equipes, sim. Deixa eu fechar lá com o Breno, direto de Uberlândia. Sei que o Breno também tem um compromisso. Algo mais para fechar ou só um abraço e até amanhã no jogo, Breno? Ô, Léo, a expectativa do torcedor aqui tá muito grande. Chega cada vez mais torcedores por aqui e agora já temos até uma charanga aqui. A Ubergalo trouxe bateria e o pessoal tá fazendo festa por aqui. Na hora que esse time chegar por aqui, acho que a festa já começa aqui e termina amanhã à noite no Parque do Sabiá. Eu acho que a gente vai ter um bom jogo, mas fácil não vai ser, porque a gente sabe que pro Atlético nada é fácil, né, pessoal? Grande abraço para vocês aí e até mais. Valeu! Valeu. Breno Galante, direto de Uberlândia. Você acompanha mais do Breno lá em O Tempo Esportes. Bom trabalho ao Breno. E ô, Giovana, antes de fechar contigo, e a continha para o Atlético voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro, hein? Seguinte, Léo, o Galo precisa vencer a partida de amanhã contra o América. Além disso, contar com uma derrota do Red Bull Bragantino, que tem 55 pontos, e também que o Grêmio, que tem 53, precisa perder ou empatar, precisa tropeçar. Então, este é o cenário, o Atlético precisando vencer e torcer aí por resultados negativos de Red Bull Bragantino e Grêmio. Aí sim o Galo volta ao G4, fica ali na 4ª posição do Brasileiro. O empate não serve, né? Porque até o Grêmio tem uma vitória a mais do que o Atlético, né? Exatamente. Então o Grêmio tá com 16, o Atlético com 15. Se o Atlético empata o jogo, ele vai para 53 pontos. Mas fica ainda na 5ª colocação, pelo menos, né? Isso se os adversários ali de baixo não ganharem também, por conta do número de vitórias e o critério de desempate. É por isso que ele tem que pensar só nele primeiro, tá? É o que o Felipe tá falando, né? Bota o pezinho no chão, pensa em vencer seus jogos primeiro, depois você faz as contas da tabela.